Ocupo a tribuna da Casa do Povo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para falar de um assunto muito importante que tomei conhecimento no dia de ontem, sobre cartão de crédito parcelamento. Queria dividir com meus pares a minha preocupação com a notícia recente de que o Banco Central estaria estudando, a pedido dos bancos, proposta para acabar com a tradicional modalidade de compras parceladas sem juros dos cartões de crédito. A notícia ainda está carente de detalhes e de confirmação oficial, mas, pelo que pude entender, a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito, ABSCS, está pleiteando substituir essa modalidade de pagamento por uma espécie de crédito, de crediário, de financiamento, com taxas iguais para os estabelecimentos. Na prática, o consumidor faria as compras com base em um limite concedido pelo banco, que poderia ser utilizado em qualquer loja. Ou seja, a opção de número de parcelas não caberia mais ao lojista, que vende o produto, ou às empresas que oferecem o serviço, mas sim aos bancos que colocariam limites dos pagamentos. A intenção seria reduzir o custo em caso de inadimplência do consumidor, endividado com os bancos e lojistas prejuízos existentes. Dizem que o modelo de parcelamento com juros, esse custo ficará mais claro para o consumidor, Digo que precisamos ficar alerta, é preciso estar alerta, acompanhar essas negociações para mensurar o impacto no consumidor. Além disso, não fica claro ainda que medida a proposta vai ajudar a estimular o consumo, pilar da recuperação da economia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta denúncia, este pedido nosso, é de muita atenção para os senhores e ao consumidor brasileiro. Gostaria de ter lido que a iniciativa das empresas de cartões trouxesse alguma novidade para aliviar a vida do consumidor, em especial ao de baixa renda, que vive o inferno do endividamento. Afinal, facilitar o pagamento das dívidas e melhorar o acesso ao crédito não é tão importante quanto reduzir o prejuízo com a inadimplência. É fato que 80% dos que atrasam o pagamento das faturas são de classes baixas, de baixa renda. Importante ressaltar que os consumidores não priorizam o uso do cartão de crédito para comprar supérfluos. Muito pelo contrário, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. De acordo com os dados da própria ABS, os alimentos aparecem na fatura de 50% dos brasileiros. Em segundo vem o quê? As farmácias. Em segundo vem as farmácias para o consumidor, com 37%. Se a ideia é dar aos bancos a oportunidade de reduzir risco, por que não adotar também política que inverta esse quadro de inadimplência? O Banco Central poderia chamar à mesa o sistema financeiro para discutir com efetividade novos mecanismos que permitam a redução dos juros do cartão do cheque especial. Assim, com certeza, haveria redução da inadimplência, com efeitos positivos também no estímulo à atividade econômica. Porque a realidade é que o brasileiro não consegue pagar dívida quando se vê asfixiado em um círculo vicioso que une a necessidade de consumir à incapacidade de honrar com as dívidas alimentares. Por juros escorchantes de mais de 300% ao ano. Li alegações das associações de cartões de crédito de que o fim do parcelamento sem juros vem para adequar o Brasil ao sistema internacional, que não admite essa modalidade. Dizem que é preciso acabar com o que seria uma jabuticaba brasileira. Então, vamos falar das jabuticabas. Nesse caso,
Por que o governo não elimina o mais custoso e injusta jabuticaba da nossa economia, que é a isenção de cobrança de impostos sobre os lucros dividendos? Este benefício, a camada mais rica da população, que atende aos executivos das grandes corporações, traz enormes prejuízos na arrecadação dos cofres públicos, mas desse privilégio o governo não ousa tocar. Se for para tornar justo o sistema econômico, tratamos dessa distorção e da reforma necessária ao equilíbrio tributário, o que permitiria reduzir o peso dos impostos sobre o consumo. Afinal, chega a ser desumano o fato de um milionário brasileiro e um trabalhador de salário mínimo pagarem o mesmo imposto sobre um quilo de feijão. Senhoras e senhores senadores, a compra parcelada sem juros corresponde a cerca de 50% da venda do cartão, algo que torna mais de 400 bilhões, ou seja, 7% do produto interno bruto. É muito dinheiro e muitos são os interessados envolvidos. Encerro, portanto, chamando a atenção para a necessidade de este Senado tomar pé desta situação e buscar os esclarecimentos sobre as sobre as noticiadas negociações que estariam em andamento entre o Banco Central e as entidades, de forma que possamos estar alerta em defesa do consumidor brasileiro, que é o elo mais fraco no jogo dos interessados e dos poderosos. Senhor presidente, esse pronunciamento nosso é um alerta para o que os bancos estão tramando. A sociedade brasileira, o Senado da República, não pode ficar omisso a esse posicionamento. Ainda bem que está agora, nós podemos já nos conscientizarmos disso e buscar o equilíbrio para evitar que isso ocorra. Eu quero também, senhor presidente, dessa oportunidade, fazer o meu pronunciamento para falar de um assunto que foi muito importante no dia de ontem, cujo o Supremo Tribunal Federal decidiu para que as grávidas e as gestantes pudessem responder o processo em liberdade, ou seja, numa prisão domiciliar. Como defensor público e lutando muito tempo por essa classe que é dos defensores públicos, quero parabenizar a sociedade brasileira, ao Tribunal de Justiça, pelos seus ministros. A decisão da Suprema Corte vai de encontro ao sistema racional que vinha defendendo ao longo dos anos de dedicação como defensor público do meu Estado. O sistema que é equilíbrio e convivência com o encarceramento, com as perspectivas e eficácia de medidas, oferecendo alternativas de cumprimento de pena para os crimes de menor potencial. E vejo ontem o Supremo Tribunal Federal atuar no sentido de proteger especialmente o futuro das crianças que sofrem graves consequências psicológicas do abandono efetivo, do afastamento de mãe. Mãe, palavras que não existem igual no mundo. Mãe. Então, eu quero parabenizar o Supremo Tribunal Federal